Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala é Luciano e hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos sobre o Word 365. Então nós vamos estar trabalhando hoje com a parte de tabelas. Para isso eu já tenho aqui o meu Word aberto e nós vamos criar um documento em branco para poder estar aprendendo desde a inserção da tabela até a sua formatação. Primeira coisa que você deve saber é quantas linhas e colunas você quer trabalhar. Não que isso você não possa mudar mais para frente depois que já fez a tabela ou depois que já mexeu nela. Mas o ideal é que você já saiba a quantidade de linhas e colunas ou no máximo ou no mínimo a quantidade de colunas. Para inserir a tabela, você vai trabalhar aqui em inserir tabela, e aí aqui o jeito mais fácil de você inserir é você contar quantas linhas você quer. Então, eu descendo aqui, eu estou colocando linhas, nota que ela vai até a linha 8. Como é que você sabe disso? Aqui em cima nós temos um número, ó. Se você olhar, o segundo número ali, tabela 4 por 1, significa o quê? 4 colunas e uma linha. Então, cada vez que eu desço aqui, eu estou colocando uma linha nova. E você pode estar olhando isso no documento também. Olha só, à medida que eu desço, ele já vai me mostrando a tabela como ela vai ficar. Então, estou descendo, ele está fazendo isso. Então, a primeira coisa que eu vou saber é quantas linhas e quantas colunas eu quero trabalhar. Inserir e tirar linha é bem simples. Já a coluna, às vezes, pode dar um pouquinho de dificuldade, mas não tem problema, isso também pode ser arrumado. Outra forma da gente fazer é inserir tabela. Você pode inserir a tabela por aqui. Outros itens, você, por exemplo, pode desenhar a tabela, trabalhar com a planilha do Excel, inserir uma tabela rápida, mas nós vamos estar vendo aqui como nós mesmos podemos estar entrando e criando, inserindo tabelas e formatando. Outra forma, então, como eu falei, seria inserir a tabela, onde você vai colocar o número de colunas, o número de linhas, você pode estar fixando a largura ou pedir para ela se ajustar automaticamente ao conteúdo, a janela. Eu não vou marcar nada aqui embaixo, não, mas vou colocar uma tabela com 5 colunas e 10 linhas. Caso você vá criou aqui, caso você vai criar uma tabela com apenas 8 linhas, é tranquilo, você pode fazer por aqui, tá? Então aqui você consegue estar criando 10 colunas e até 8 linhas. Você viu que a gente pode estar colocando aqui tabelas uma dentro da outra, não tem problema. Então quando você cria uma tabela, você cria uma tabela onde você tem células. Essas células é a junção das linhas e as colunas. Então aqui nós temos a nossa coluna. Estou trabalhando aqui com coluna e tenho aqui a minha linha. A junção, que são esses quadradinhos, são as nossas células. E a gente pode estar alimentando, colocando informações dentro dessa célula. Eu poderia vir aqui, por exemplo, e escrever produto. Então você vai alimentando essas células. Quando você está dentro de uma célula, você pode ver que aqui eu tenho a âncora. Essa âncora me deixa mover essa tabela, então eu posso mover essa tabela para onde eu quiser. Eu vou voltar aqui para ela ficar certinho na página, nas margens. A gente tem também, quando você está em uma tabela, duas guias aqui em cima, que você pode estar formatando a tabela e alterando o layout. Aqui no design da tabela, você já tem designs prontos, onde você pode já trazer a formatação dessa tabela pronta. Então, posso vir aqui e posso estar já aproveitando uma formatação já pré-existente. Posso também vir aqui mudar cores. Então, vamos supor que eu queira mudar a cor de fundo dessa linha aqui. Posso vir aqui e mexer no sombreamento. E aí você faz o sombreamento, ou seja, você coloca uma cor diferente aqui. Outra coisa também que nós temos aqui, referência a bordas. Então, eu posso trabalhar com as bordas aqui. Se eu quiser mudar o estilo da borda, vamos supor que eu quero uma borda dupla, ou quero trabalhar com ela, vou trabalhar aqui com borda dupla. Então, coloquei borda dupla nessa primeira linha. Vou colocar borda dupla lá no final também. Então, coloquei borda dupla nos dois. Nota que o meu cursor ainda está com aquele desenho, apertei um ESC, ele voltou ao normal. Você pode estar mexendo também com as bordas por aqui,
ou você pode vir aqui em bordas e sombreamento e trabalhar também aqui dentro. Aqui dentro você consegue estar trabalhando com as bordas, mudando cores. Então vamos supor que eu quisesse colocar aqui uma cor azul, eu quisesse que a minha borda fosse a borda simples, porém com a largura maior. Vou colocar essa largura e aí eu clico aqui, ó, eu estou alterando a borda da primeira linha, essa linha aqui em cima, estou alterando a borda da última linha, que é essa linha aqui embaixo, e vou mudar agora e colocar uma borda mais fina no meio, meio ponto aqui, coloquei ela aqui, coloquei então em todas essas linhas do meio uma borda azul mais fina, vou colocar aqui também, que seria na vertical, que seriam essas linhas aqui. Posso colocar aqui em volta uma borda diferente. Por exemplo, vou vir aqui, colocar essa borda aqui na lateral, ó. Coloquei então nesse ponto e nesse ponto. A hora que eu dou OK, ele fez para mim toda aquela configuração que eu pedi. Então você pode estar trabalhando dessa forma. Eu vou fazer um negócio aqui, vou voltar ela ao normal. Então vou colocar todas as bordas aqui. Na cor automática. E pronto. Beleza, voltei minhas bordas ao normal. E a parte de layout? A parte de layout é caso eu queira. Por exemplo, eu não quero essa linha aqui. Eu posso vir aqui e excluir essa linha. Então eu tirei uma linha da minha tabela. Posso fazer isso com a coluna. Então vamos supor que eu quisesse excluir uma coluna. Excluir uma coluna aqui. Nota que agora eu tenho 4 colunas. Essa coluna que estava aqui foi puxada. Ele excluiu a segunda. Trouxe a terceira, a quarta e a quinta para o lugar da segunda. Ou melhor, a terceira para o lugar da segunda e as outras acompanharam. Do mesmo jeito que eu posso também estar inserindo aqui, ó. Posso inserir aqui uma coluna à esquerda. Inserir, nota que voltou ao normal. Posso inserir linhas. Então vamos supor que eu quisesse uma linha acima aqui do produto. Como é que eu faço isso? Inserir acima. Cliquei, ele colocou uma linha aqui para mim. Do mesmo jeito que eu posso inserir uma linha abaixo. Então vamos supor que eu quisesse inserir. Eu estou nessa primeira linha, quero inserir uma linha abaixo dela, clico, ele inseriu uma linha abaixo dela. E a gente pode estar brincando aqui e alterando a quantidade de linhas e colunas à vontade, tanto inserindo quanto excluindo. Bom, o que mais? Se você vier aqui e selecionar, você pode estar mesclando as células. Ou seja, agora eu tenho aqui uma única célula que ocupa todo o espaço. Posso fazer isso também com 2 ou mais. Então, selecionei aqui, vou vir aqui mesclar a célula. Agora, olha só, eu tenho aqui mesclada essa célula. Então, 2 colunas fazem, essa célula faz parte agora de 2 colunas. Bom, e o que mais a gente pode fazer? Como mais a gente pode estar trabalhando aqui? A gente pode dividir células. Então, eu tenho aqui 2. Quero dividir, clico em dividir células. Vem aqui, quantas colunas eu quero? 2. Ok, ele volta para mim sem problema nenhum. Poderia fazer isso com todas. O dividir a tabela aqui, que eu tenho essa opção, eu poderia clicar, ó, ele dividiu a tabela daquele ponto para baixo. Então aqui agora eu tenho 2 tabelas. Eu vou desfazer, Ctrl Z, para que ele volte a tabela normal. Bom, nota que aqui eu tenho, vamos supor que eu fosse colocar o título da minha tabela. Então aqui é o título, que seria, vamos supor, o título da tabela, para que fique mais tranquilo entender. Para eu alterar a altura, o tamanho, eu posso vir aqui na linha. Nota que eu não estou aqui no canto, eu estou aqui mais ou menos no meio, ó. Clico, seguro e arrasto. Então olha só, ele mudou aqui para mim, colocou que agora essa primeira linha tem 1,23 centímetros. Eu posso aumentar mais ainda. A largura eu também posso mexer. Então poderia vir aqui, ó, alterei a largura. Só que olha o que aconteceu. Ele fez isso com tudo. Mas por que ele fez isso? Porque eu posso vir aqui e fazer dessa forma, ó. Agora eu mexi só nessa linha aqui dessa coluna, certo? Então trabalhei só aqui. Do mesmo jeito que eu posso vir aqui, ó, e alterar todas as
colunas, o tamanho de todas elas. Então, sempre pegando aqui no meio. Eu sempre vou pegar aqui no meio. Além disso, o que mais nós podemos fazer? Eu tenho aqui o alinhamento superior, inferior. Então, superior à esquerda. No meio à esquerda. Inferior à esquerda. Do mesmo jeito que eu posso colocar ela centralizado. Ó. Centralizado no superior, no meio e inferior. Então, nós temos aqui várias formas. Vou centralizar, sem problema nenhum. Agora, eu vou selecionar aqui, vou mesclar essa primeira coluna. Mesclei, olha só que legal. Você pode vir aqui, colocar a direção do texto. Então, você pode mexer, além de poder também estar centralizando. E poderia até estar diminuindo o tamanho aqui. Poderia trabalhar com cores, então lembra que o design aqui você pode vir trabalhar com um sombreado. E aí a gente pode estar fazendo a formatação que for preciso para a nossa tabela. Aqui em Layout também nós temos a margem, podemos classificar. Então vamos supor que a gente tivesse dados aqui dentro. Nós podemos estar usando a parte de classificação. Ela não vai poder classificar aqui porque eu tenho células mescladas, tá? Seria essa daqui. Então no caso, vamos supor que eu viesse aqui, fizesse isso. Ó, mesclado. Então, por quê? Por causa dessa coluna aqui, ok? Mas você pode estar fazendo normalmente, caso você não tenha isso daqui. Ou você primeiro classifica e depois coloca ela mesclada. Nós temos também aqui a margem. Você pode trabalhar aqui com as margens e definir qual vai ser a margem dentro das suas células, tá? Mas aqui o que eu te falo, uma dica que eu dou é: comece a criar, comece a mexer e brinque com essa informação, com essas tabelas. Que aí você vai poder testar, ver o que pode ser feito, aprimorar às vezes as tabelas, porque a gente consegue estar fazendo muita coisa legal com as tabelas. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ajuda demais, ajuda bastante. E, caso possa, compartilhe para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis. No mais, fiquem com Deus, agradeço de coração por você estar aqui e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.